Super obrigado, Endeavor, por estar aqui hoje. Meu Day One. Vocês vão conhecer um pouquinho a minha história. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que o atletismo tem a ver com uma empresa de prevenção a fraudes? Uma empresa de tecnologia? No meu caso, tudo. Porque eu fui atleta durante 20 anos, por inspiração do irmão meu, e meu grande sonho era ir para ir para a Olimpíada. Consegui para ir para a Olimpíada, e depois da Olimpíada eu montei a ClearSale. Mas da onde que vem essa inspiração empreendedora e essa inspiração atlética? Meu pai foi um empreendedor, fundou 2 cidades, colonizou 2 cidades. E minha mãe era uma empreendedora de gente. Ela queria ter 10 filhos. E graças a esse objetivo dela, essa maior, eu que estou aqui porque eu sou o sortudo de ter sido o 10º filho. Então, obrigado. Vitória era o nome dela. E eu tive muito afeto. Muito afeto. Sendo filho menor de 10, era incrível como eles me beijavam e me jogavam para lá e para cá. Mas tinha outra coisa que era bem interessante. Tinha um lema em casa que falava assim: os últimos serão os últimos. Né? Ou você se vira e vai atrás por aquilo que você quer, ou você não tem. Então eu sempre tive que correr atrás das coisas na vida, por ser o último. E isso me inspirou a ser atleta. Então, o que eu aprendi como atleta nesses 20 anos? Uma coisa muito importante para mim foi a integridade. Quando você é atleta, você está ali você com você mesmo, não tem desculpa. No momento do tiro, não importa se choveu, se fez sol, você tem que estar no teu melhor. Então, a integridade, você com você. E é a mesma coisa para o empreendedor. Nessa vida de empreendedorismo, sempre que a gente fala, a gente tem que fazer. Porque quando você não tem nada, e a única coisa que você tem é a tua palavra, se você não a cumpre, então não tem empreendedorismo. Outra coisa que eu aprendi muito também como atleta, foi o prazer. O prazer no fazer. Porque aqui, não sei se tem alguém que já correu 400 metros. Quando você corre 400 metros rasos no pau, chega na reta final, a tua bunda dói que nem você não imagina, é o piano em cima de você. Então, nesse desafio de treinar, de levantar cedo, você tem que tirar gosto disso. Né? Então, cada coisa que você faz, que eu fazia, eu falava, pô, que delícia. Né? E tirava o aproveito daquilo. E a mesma coisa quando comecei a Clear, que eu era programador, eu tinha que treinar, tinha que fazer uma coisa chata de testar, e eu falava, pô, tem que fazer, se é o inevitável, então vamos fazê-lo com prazer. E a outra coisa, terceira coisa, a primeira, integridade, segunda, prazer no fazer, a terceira é resiliência no objetivo. Eu, quando tinha aquele sonho de atleta, eu treinei, fui para os Estados Unidos e na primeira Olimpíada eu não consegui o índice. Na segunda Olimpíada, que eu estava bem assim, minha segunda Olimpíada, aquele objetivo maior sendo realizado, eu caí. Eu levei um tombo. E daí na terceira, que foi a minha melhor Olimpíada depois de quase 20 anos. Então, eu tinha aquele objetivo, na resiliência. Né, que nem quantos tombos a gente leva como empreendedor. Quantos desafios que a gente tem e a gente consegue vencer. Mas uma coisa maior que eu aprendi como atleta é que o inconsciente trabalha para você. Trabalha a favor e contra. Me lembro um dia, que depois de 20 dias parado, eu era meio CDF, eu ficava super nervoso se eu não treinava, eu estava com dor de cabeça, dor nas pernas, e de repente, cheguei do lado do meu técnico na pista, fui lá conversar com ele, ele chegou do meu lado, Pedro, você tem que ficar bom. E inacreditavelmente, no dia seguinte eu estava zerado. E daí eu fiquei muito pé da vida, né?
pé da vida para um sentido, porque, puta, que mané você, né? E, por outro lado, que bom que a gente tem esse poder. E eu falei aqui muita coisa do esporte, né, que é individual, né? Parece que é individual. Então, o atletismo, eu só consegui a vitória quando eu montei um time. Até para acabar com aquelas desculpas de quando eu era atleta, né, que eu sempre ficava doente. Falei, Pedro, agora você não vai ter mais desculpa. E foi aí que eu montei um time. E ali, que é aqui, minha esposa, que hoje está aqui, né? Eu vou até chorar. Ela falou, não chora, Pedro. Ela montou um time, e através desse time, eu fiz o meu melhor tempo nas Olimpíadas de Atlanta. E foi minha grande superação, eu como pessoa no papel de atleta. E daí, ao chegar aos 33 anos, o que eu aprendi? Que o esporte ele é uma coisa individual. Mas a vitória, ela é coletiva. Se não tivesse o meu time, se não tivesse ali coordenando o nutricionista, eu não teria vencido. Continuando, aos 33 anos, eu parei de correr. E daí eu fiquei um ano trabalhando, eu falei, agora é fácil de empreender. Vou empreender. Trabalhei um ano numa empresa e daí comecei a fazer programação. Eu era analista e um grande projeto que eu tive foi na CIA e depois no Submarino. Quando o Submarino começou, eu fazia toda a gestão do estoque. E aquele prazer no fazer, né, que eu falei anteriormente, era que não importa o que precisava fazer, eu ia lá e fazia e tinha o maior gosto daquilo. E esse gosto por fazer mais do que as pessoas pediam, pelo tesão de fazer, gerou muita confiança no pessoal do Submarino. E daí um dia, estava lá numa festa e conheci a pessoa que fazia a gestão do software que eu tinha feito. E foi aí, então, que surgiu a oportunidade de fazer o software antifraude. Como é que foi essa virada, esse day one da ClearSale? Num belo dia, ele me liga, era terça-feira, e eu cheguei, amanhã tem que estar a proposta, e eu peguei, varei a noite, botei toda a criatividade que eu tinha na proposta, e falei, agora seja o que Deus quiser. E dali uma semana, acho que a proposta foi aceita. E daí eu tive que sair correndo novamente para contratar uma pessoa. Eu tinha vendido um papel, uma ideia, e depois eu tive que contratar a pessoa, a tecnologia eu também não sabia. E daí eu consegui, até através da ajuda da Li também, contratar um analista e conseguir entregar o software. E daí eu falei, agora eu vou estar na internet, as .com bombando, agora eu vou ficar rico, porque era um software de prevenir fraudes online. E era super crítico nisso. Só que daí teve a bolha, em 2001, e a internet parou. Parou, então, até 2005, eu vendia um almoço para pagar o jantar. Como eu não era muito administrativo zerado, nunca fui administrador, eu só sabia que eu tinha que vender. Vender, vender e vender, e crescer. Ali até falava, Pedro, você não vai fazer vai ver o teu fluxo de caixa? Eu falei, se eu olhar o fluxo de caixa, eu vou me desanimar. Então, vamos pensar no futuro. E daí, 5 anos, fiz vários softwares, várias oportunidades. E em 2005, eu tive um grande desafio, porque eu tinha 25 pessoas e tive que... a maioria deles teve um boom de .NET, da tecnologia, e todos eles foram embora. E daí eu fiquei só com dois estagiários. Né? Eu tive que virar a empresa com 2 estagiários, que é o Feltrini, que está ali, né, Feltrini? E eu nunca me esqueço que o Feltrini falou, Pedro, eu não sou experiente. E o que eu falava para ele, para o Feltrini e para o Vinícius, olha, se você não souber, você fale, que a gente vai atrás. E a gente tem que ser super transparente com o que a gente vai falar que vai fazer.
Se a gente não souber, a gente fala. E vamos comprometidos a entregar o que a gente tinha falado. E foi aí que nessa crise a gente conseguiu virar a empresa. E a gente conseguiu entregar o software. E foi lindo, porque de madrugada ele me ligou, ele falou que estava no ar, né, Feltrini? E eu chorava. Eu chorava porque aquele foi um day one, day zero, porque eu falei, agora, depois de todos terem me deixado, a gente vai conseguir virar, porque esse cliente crítico, ele está em produção. E foi muito emocionante. Mas daí o que aconteceu comigo como empreendedor, depois de 5 anos trabalhando, virando noite, como atleta, tinha grande oportunidade, né? Acho que a grande oportunidade foi que eu quebrei. O que é um A? Um A e um Azão, né? O que é um T? O que é um T grande? Tesão. Obrigado, Guilherme. Então, nessa crise que eu quebrei, o que eu imaginei comigo? Qual que é o sentido de eu trabalhar 5 anos para chegar agora e perder tudo? Então, eu como pessoa, eu tive que achar um novo significado para mim, como empreendedor e como ser humano. Então, uma coisa que eu gostava muito era dançar. Né? Dançar, escutar ópera, fazer ginástica. Então, o que eu fazia? Parava 1 hora por semana para conversar com as pessoas. Falar, você está aqui porque você está fazendo uma coisa para o teu prazer, para a tua realização, ou você está aqui só por causa do dinheiro? O que você quer da tua vida? E foi lindo porque aquela coisa que eu fazia, aquela dinâmica que eu fazia para as pessoas, na verdade, era para mim mesmo. Para eu me superar, para eu ter um sentido de chegar no dia seguinte e trabalhar. E daí teve uma grande virada na empresa, que foi quando o Bernardo entrou na empresa. O Bernardo é o meu alma gêmea, que um dia ele chegou, ele já conversava desde a época da CIA, e ele chegou na empresa, eu também, nunca tinha sido executivo, né? Só tinha sido atleta, 1 ano de analista. E foi lindo a gente decidir o que a gente queria para a empresa. Porque ele estava vindo de uma empresa grande e eu empreendedor. E uma coisa que a gente decidiu era que o que dava mais prazer para a gente é o crescimento que a gente teria como pessoa. E foi aí que o Bernardo, através de modelos estatísticos, ele conseguia sustentar a empresa junto comigo e ele trouxe um time grande de estatístico e fez uma revolução na empresa. Né? Então, a gente era uma empresa de tecnologia que agora a gente tinha um modelo de mercado, né? E que a gente começou a vender a plataforma antifraude. E aí que está. A grande virada da ClearSale foi quando a gente começou a vender essa plataforma, e essa plataforma era tecnologia e estatística. Quando a gente decidiu botar o ser humano e dar a decisão, foi a grande virada, que a gente começou a deixar o cliente livre para vender. E foi uma virada muito difícil, porque imagine você uma empresa de tecnologia, que tem estatístico, de repente você vai ter 400 pessoas para gerir. Mas aquele aprendizado que a gente teve na terça-feira de conversar e de acolher o inevitável que a gente teria que fazer, foi o que fez com que a gente fizesse o T-ClearSale, do tesão, da gestão total. Então, como é que funciona o T-ClearSale? O T-ClearSale é uma plataforma que vem a transação, tem uma estatística, e a gente que decide pelo varejista se vende ou não vende. Então, era um propósito muito forte, uma revolução em termos de pegar a responsabilidade de fraude num país que é bem complicado e dar a decisão. Então, aqui eu tenho as pessoas que foram críticas para esse processo, que é o Cafu, né? Cafu, que está ali. Ele teve um esforço individual tremendo. O Mauro Bach fez uma revolução na tecnologia. E o Guilherme, que representando aqui todos os nossos 400 pessoas, né, Guilherme? Lembra do Guilherme lá, que ele varava à noite, que fazia análise. Então, teve muito esforço individual na empresa. E, novamente, o esforço, né, ele é individual, mas a vitória foi coletiva. Se não fosse essas pessoas, esse comprometimento, esse tesão
de fazer aquilo por prazer primeiro, por realização pessoal, foi o que fez a diferença. E daí a ClearSale cresceu. Hoje a ClearSale, ela é líder de mercado, ela processa 80% das transações online e evitou ano passado 353 milhões em fraude. Um objetivo grande, um sonho grande que a gente tem como empresa é pegar essa revolução que a gente fez da neutralidade, da autenticidade, de fazer o certo, de foco na pessoa e levar essa solução para outros mercados. Mas para isso, a gente precisava de uma coisa. Como é que a gente forma as pessoas dentro da empresa para que elas acolham os seres humanos que ela tem dentro delas, para que elas acolham a autenticidade e o prazer de fazer aquilo que elas querem. Foi aí que a Cecília, né, Cecília que está aqui também, veio e botou o método de tudo aquilo que a gente fazia intuitivamente na empresa, na terça-feira, de parar, de acolher, de falar das emoções, de abrir, falar abertamente das dores, dos sentimentos. E ela que, junto com o Mauro agora, está fazendo essa revolução que a gente quer fazer no mercado e transformar a ClearSale numa empresa que transforme o relacionamento entre as pessoas e entre as empresas. Para isso, né, o que eu gostaria de fazer agora? Gostaria de chamar aqui a turma aqui, os músicos, porque eu acredito muito na arte, né? A arte motiva, a arte transforma, a arte sensibiliza. Se o meu objetivo maior como empreendedor é sensibilizar o mundo, que você não consegue fazer nada na vida se você não respeitar a pessoa, se você não acolher, se você acolher todas essas coisas que são inevitáveis. Então, uma música que marcou muito a ClearSale foi um dia lá, o Bernardo, uma manhã, até me arrepia quando falo, não é, Bernardo? O Bernardo chegou na minha sala, falou: Pedro, olha o que eu fiz. E o Bernardo, sendo estatístico, né, um matemático, trouxe uma apresentação linda com uma música do Coldplay, Viva la Vie. E foi uma transformação, foi um momento muito forte dentro da empresa, porque naquele momento, tendo um score de mercado, fazendo certo, eu tinha certeza que um dia a gente iria bombar. E para comemorar essa realização do coletivo, né, a gente vai cantar aqui o Coldplay. Né? Cadê as pessoas? Então eu vou, aqui meu informal, aqui nem falei esforço individual. Pessoal, a vida é muito curta. Né? O que eu curto muito é, você tem que se entregar. Então, eu convido a todos vocês, né, o Luiz aqui, para a gente cantar junto essa música com tesão, tá? Em pé, sem frilulas. Vamos lá. Som no caixa.